Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Olá, professores. E você aqui que sempre nos assiste, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso aprofundamento à cultura do solo do campo à cidade. Eu sou a professora Sumaia e estou aqui com a Bianca. Olá, Bianca, tudo bem? E vamos falar aí do nosso componente que está aparecendo para vocês aí, transformações do solo. Mas antes, vou dar um recadinho aqui, tá certo? Nós temos aí um canal novo agora no CMSP na educação antirracista. Então tá aparecendo aí para vocês o link e o QR Code para vocês acessarem. Nesse canal vocês vão encontrar aulas diferenciadas, abordadas com os temas dentro de vários componentes curriculares aí para dar apoio a vocês. Então vocês professores e alunos podem estar dando uma olhada aí no canal, selecionando aulas e vendo como a gente aborda o tema. E esse tema é um tema que deve incorporar sempre, né, nas nossas aulas e nas nossas relações aí, que é muito importante, tá certo? Então tá aí para vocês. Bom, então voltando aí pra gente, para vocês que não se lembram, eu sou uma mulher de pele parda, 1,60 m de altura, olhos e cabelos castanhos escuros, uso óculos, meu óculos hoje ele é de armação vermelha, tá certo? Estou com os cabelos soltos, tá certo? Mais pro lado esquerdo meu do que do lado direito, então eles estão de um lado só. Eu estou com uma camisa branca, calça jeans e sapato, tá certo? Bom, uso brincos também, né? O brinco hoje tem o formato de flor. Vamos lá, então, começando a nossa aulinha. Aulinha não, né, Sumaia? Aulinha não, é aulão, né? Porque as aulas aqui, elas são produzidas aí sempre pensando no melhor para vocês. Beleza? Então vamos lá, nós estamos na atividade 3, no momento do desenvolvimento, então tá aparecendo aí para vocês na telinha. Então, o aprofundamento que eu já apresentei para vocês, a unidade curricular, que é a unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente, componente curricular transformações do solo, beleza? Então nós estamos aí trazendo o desenvolvimento 3. Bom, então nossas habilidades aí, EM 13, CNT 101, tá? Pra gente trabalhar nas habilidades agora, EM 13, CNT 105. A outra habilidade do currículo paulista, e para hoje, né, os nossos eixos estruturantes, nós vamos ter EMF CNT 01, EMF CNT 02. Beleza? E nossas outras habilidades que nós vamos abordar em outras aulas, tá certo? Então, não necessariamente todas essas habilidades são abordadas numa mesma aula, tá? Depende sempre do foco que a gente vai querer dar para aquela aula. Isso tanto para mim quanto para os seus professores. Beleza? Bom, então não esqueçam de pegar aí o diário de bordo de vocês. Nesse momento vocês vão fazer as anotações, né? Como a data que você está assistindo esse vídeo, o nome e o título da aula, né? Atividade 3, desenvolvimento, informações relevantes, vão anotar as suas dúvidas e, claro, ao final da aula avalie aí positivamente a nossa aula com o QR Code, beleza? Bom, prontos? Se não, né, deem pausa aí e já vão pegar aí o diário de bordo de vocês, porque eu vou começar a nossa aula. Bom, o objetivo então da atividade 3, a gente já conversou na outra aula, é justamente abordar a química na agricultura, falando de fontes de nutrientes para as plantas, a importância da água. Então, nosso foco hoje é para introduzir ações que vão falar sobre a água aí no solo e a importância dela, porque aí no próximo nós vamos falar sobre o pH. Então, temos aí informações importantes para se entender aí dentro com esse objetivo, beleza? Bom, a retomada é que na aula anterior da nossa atividade a gente falou sobre as ligações iônicas, covalentes e pincelei aí sobre as ligações metálicas rapidamente, tá certo? Porque o nosso foco aqui é falar sobre as ligações iônicas e covalentes para entender aí as relações do que a gente vai falar como foco hoje. Qual é o nosso foco hoje? Então, olhem aí na telinha, vamos falar sobre solução do solo, tá? Oi, Sumaia, solução do solo, já sei. É aquele líquido ali que é produzido
pelas minhocas, né, ou pelo processo de compostagem. Pode ser também esse daí, tá certo? Pode ser muito bem esse daí, mas não é só esse daí que é rico em nutrientes, tá certo? É um adubo poderoso na parte líquida, tá certo? Nós temos outra parte da solução do solo que nós vamos falar e é disso que nós vamos abordar. E é por isso que foi falado então. Então, antes de entrar na solução do solo, vamos perguntar aí para vocês, o que é solução, gente? Né? Aí você fala, solução é quando você resolve um problema, né? Que o professor fala assim, solucione, né? Também, né? Os matemáticos trazem mais os problemas e a gente os químicos fazem as soluções. Tô brincando, gente. Piadinhas à parte, tá certo? Bom, então vamos lá. A gente tem misturas. As misturas, elas podem ser identificadas. Então, toda vez que a gente tem mistura, a gente tem mais de um componente químico, mais de uma substância ali misturada, né? Você tem duas ou mais fórmulas químicas diferentes ali no meio. É isso que a gente trata como mistura, tá? Quando a gente fala que é uma substância pura, a composição dessa substância ela é constante, ou seja, a fórmula química dela não muda, não é alterada. Então, se você tem duas fórmulas ali agindo para formar uma outra coisa, nós temos uma mistura, tá certo? Se você tem uma mesma coisa, uma mesma composição, a substância pura. Vamos falar de solução e a solução, ela sempre vai ser uma mistura. Então, como é que a gente identifica a mistura? Nós podemos identificar, aparecendo na telinha aí para vocês, as misturas podem ser colocadas como misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. E aí, vamos falar um pouco sobre as palavras, né? Homogênea e heterogênea. Quando a gente falar na palavra homo, significa igual, tá? Esse raiz aí, essa raiz para lá. Opa, peraí. Eu não ativei a caneta, estou ativando. O que eu fiz? Não, fiz errado. Obrigada. Tomei um susto agora. Então a palavra homo, ela tem um radical que significa igual, semelhante. Hétero tem um radical aí diferente, tá? Então, quando a gente pega essa raiz, e isso eu tô falando de radical de palavras, né, de prefixos. E esses prefixos, eles são usados em vários outros critérios. Então, é importante a gente entender o que significa. Então, quando a gente fala de mistura homogênea, eu tô falando que tá formando a mesma coisa, tá? São iguais, são semelhantes. As duas coisas diferentes ou mais coisas que estão ali, né, mais substâncias, elas vão estar ali de uma forma que a gente não consegue diferenciar. Quando a gente tem misturas heterogêneas, diferente. Opa, você consegue bater o olho e falar, tem alguma coisa diferente aí, ó, tá certo? Você percebe. Bom, então, as soluções que nós estudamos, elas são misturas homogêneas. Essas misturas são conhecidas como soluções. Então, a gente vai falar de misturas homogêneas, tá? Então, as misturas homogêneas são as soluções. Belezinha? Bom, e toda solução, ela vai precisar de um soluto e um solvente, tá certo? O soluto e o solvente vão fazer parte dessa solução. Não necessariamente o soluto precisa ser sólido e solvente líquido, tá certo? Nós podemos ter solutos também líquidos, por exemplo, tá certo? Bom, para vocês terem uma ideia aí, olha a composição de misturas. Nós podemos ter misturas heterogêneas, olha lá em cima aparecendo heterogêneas, misturas de sólido com sólido, sólido com líquido, sólido com gás, líquido com líquido e líquido com gás, tá certo? Por exemplo, um refrigerante, quando você abre, você já vê as bolhas ali do gás, né? Ah, água com gás também, né, gente? Ontem eu fui abrir uma água com gás, quase tomei um banho, né? Na hora que eu fui abrir água com gás, porque voou tudo, né? O gás queria sair porque estava quente, né? Não estava quente a garrafa, né? Mas a água estava gelada, mas a temperatura em volta estava muito quente. Então, aquele gás todo ali, né? Queria sair rapidamente. Então, você percebe que tem gás ali dentro do líquido. Beleza? Bom, visto isso, a gente consegue identificar as separações das misturas heterogêneas. Nós temos aí catação, peneiração ou tamização, imantação, flotação, levigação, ventilação, dissolução fracionada,
cristalização fracionada ou também chamada de recristalização. Essas separações dependem do tipo de mistura que a gente possui aí, sendo ela, analisando se ela é trifásica ou polifásica, tá? Então, essas são as diferenças aí. No geral, esse tipo de mistura, a gente separa por misturas quando são sólido-sólido. Então, catação, tamanhos diferentes. Peneiração ou tamização, você tem a trama ali da peneira que vai fazer a separação dos grãos ali dos sólidos. Imantação é quando você tem alguma substância ali, alguma das misturas, ela possui ferro aí e você consegue passar, por exemplo, o ímã e fazer essa separação. Flotação, você tem densidades diferentes desses sólidos. Então, por exemplo, numa flotação, você pode pensar aí, você tem pó de serragem misturado com areia. Coloca água, por exemplo, que vai ser o líquido que vai fazer a diferença. E aí, a serragem, ela tem uma densidade menor que a areia. Então, no líquido, você vai ver que a serragem vai ficar na parte superficial do líquido, e do líquido que eu falo seria a água, e a areia vai decantar, ela vai afundar ali no pote, né? Então, decantar, vai ficar no fundo. Então, você consegue fazer a separação, você consegue tirar a parte superficial, depois a parte de baixo, que vai ser da areia. Bom, a ventilação é quando você vai ter alguma coisa também leve, tá certo? Mas com uma densidade mais menorzinha e alguma coisa mais pesada em massa, vamos dizer assim. Então, você usa a ventilação para fazer esse tipo de separação. A dissolução fracionada é quando você tem substâncias sólidas que uma dissolve em água, por exemplo, e a outra não dissolve. E aí você consegue fazer a separação, porque uma vai se dissolver e a outra não. Vou dar um exemplo, você tem uma mistura de sal com areia. O sal dissolve na água, a areia não. Então, você consegue depois fazer com que o sal volte fazendo um outro processo de separação, tá certo? Então, você dissolve o sal na água, a areia vai ficar, você promove a filtração, que a gente vai ver já já. E aí, depois você deixa evaporar a água para mostrar o sal. E cristalização fracionada é quando você tem impurezas em uma substância e você quer purificá-la, que você geralmente aquece essa substância em água, depois você faz um banho de gelo para resfriar, ela recristaliza, volta a ficar sólida e as impurezas permanecem dissolvidas em água, beleza? Ou no líquido, né, no meio. As misturas, então, heterogêneas, separações de misturas, nós temos aí decantação ou sedimentação, sifonação, que é após a decantação, filtração simples, filtração a pressão reduzida, evaporação e centrifugação. Geralmente, essas são utilizadas para misturas de sólido com líquido, beleza? Bom, na filtração simples, a gente pode também utilizar a separação de sólido e gás. Vou dar um exemplo. Quando você vai passar aspirador na sua casa, né? Então, o ar vai puxar tanto a partícula sólida de poeira quanto o próprio ar da vizinhança. Mas aí você vai ter um filtro que vai bloquear a saída dessas partículas de sujeira, tá certo? Então, ali o nosso aspirador de pó faz esse processo de filtração. Tanto é que você precisa trocar o filtro, lavar, tá certo? Precisa sempre estar em manutenção aí, porque depois de um tempo esse filtro pode entupir, pode fazer com que demore mais, né, o ar para passar e isso superaqueça e acaba queimando aí seu aspirador de pó. Bom, misturas heterogêneas, gente. Misturas, a química ajudando a cuidar da casa também, tá vendo que importante? Bom, a gente tem aí a decantação, usando um funil de decantação, ou também chamado antigamente de funil de bromo, para misturas de dois líquidos. Esses dois líquidos são heterogêneos, ou seja, eles têm densidades diferentes. Então, vou dar um exemplo de óleo com água, tá? Então, você vai ter lá o óleo que sobrenada e a água ali que está na parte do fundo, né, na segunda região. E aí esse filtro, ele tem um formato assim, ó, parece um Vzinho, tá? E ele tem, o que é legal nele é que ele tem
Ele tem eu chamo de torneirinha. Aí essa torneirinha tem um furinho, você vira, então você tem a mistura aqui, ó. Quem tá no fundo desce primeiro e quem tá em cima, você fecha a torneirinha. Então aí você coloca o becker aqui para receber, né? Ele não fica solto, tem que ficar preso numa haste de suporte universal, tá, gente? Bom, então esse é um funil de bromo, que ninguém tem em casa, né? Então, geralmente, o que a gente utiliza nesse tipo de separação? A gente usa um sifão, pega uma mangueira lá e tira ou a parte de cima ou a parte de baixo, por diferença de altura, né? Então, a gravidade você faz a pressão primeiro e depois a gravidade faz o resto. É bem interessante isso daí. Fui recentemente numa escola e eles fizeram aí essas separações aí, eu achei formidável, né? Fiquei super feliz na super feira de ciências, STEAM, que eles fizeram lá. Bom, então aí nós temos também o processo do aquecimento. O aquecimento é para você separar, por exemplo, o líquido de um gás, tá certo? Então, se eu pegar a água com gás que eu tomei ontem, que eu me molhei, mas não molhei tudo, né? Não perdi toda a água, pelo menos. Se a gente aquecer essa água, o gás que está dissolvido nela, ele começa a sair, tá certo? Porque gases, eles possuem uma energia cinética muito alta. Então, qualquer aquecimento faz com que eles saiam do líquido e vão para a atmosfera. E nesse caso, o gás que está ali na água, com gás, é o gás carbônico, então ele sai rapidamente, beleza? Então essa é uma forma de separação também. Bom, agora a gente vai para o nosso assunto misturas homogêneas. As misturas homogêneas são misturas cujos componentes não podem ser identificados. Nós temos misturas de dois sólidos, as ligas metálicas, gente, são um exemplo disso, tá certo? Sólido mais sólido, sólido com líquido, líquido com líquido e gás com gás. Toda mistura gasosa, vou repetir, toda mistura gasosa é homogênea, galerinha, tá? Bom, dito isto, como é que a gente separa sólido com sólido? A gente pode separar sólido com sólido a partir de dissolução fracionada. Como que eu disse anteriormente, a dissolução fracionada, ela pode ser justamente quando você sabe que um dos sólidos é solúvel em um determinado líquido e o outro não, tá? E aí você faz esse processo de dissolução, dissolve um e o outro você sabe que vai ficar insolúvel. Sólido com líquido, você pode fazer o processo de destilação simples, tá? Que é o aquecimento sem se preocupar com a temperatura, porque um dos sólidos tem uma temperatura muito distante, tá? Bom, e aí a gente tem outra mistura homogênea, líquido mais líquido e gás com gás. Então, para fazer esse tipo de separação de líquido com outro líquido, a ideia aí é destilação fracionada, porque se a gente já tem dois líquidos com pontos de ebulição próximos, a gente precisa de uma temperatura controlada. Por isso, destilação fracionada, você vai ter uma coluna de fracionamento aí para te ajudar a deixar essa destilação mais refinada, tá certo? E no gás com gás, a gente vai ter aí uma destilação fracionada da mistura de gases liquefeitos. Oi, Sumaia, como assim? Vai pegar esses gases, você vai resfriar numa temperatura super baixa, eles vão ficar todos líquidos, e aí você vai começar a aquecer. Lógico que é um aquecimento dentro do frio, né? Um aquecimento no frio, porque você vai subir na temperatura. Então, é um aquecimento toda vez que você sobe no termômetro, tá? Mas imaginem que está muito abaixo de zero. Quando eu falo muito abaixo de zero, é menos 200 graus Celsius, e por aí vai, tá certo? Então, é isso quando a gente fala a destilação. Então, por exemplo, para obter nitrogênio da atmosfera, ou oxigênio da atmosfera, se capta o ar e se faz esse processo, tá certo? De destilação do ar. Então, você tem ali o meio ambiente provendo as coisas de graça para você e você vai fazer esse processo para obter e depois vender. Olha só. Bom, agora vamos falar da solução solo. Demorou, mas chegou, gente. Por que você explicou todo aquele processo de separação? Porque se você vai pegar uma amostra de solo para fazer separação, você precisa analisar o que tem ali e começar a pensar nesses processos de separação. Seja esse processo de separação,
agora deu um branco, esse processo de separação de sólido com outro sólido heterogêneo ou alguma coisa ali que você encontre que você perceba que é homogênea. Então, por isso que eu fiz essa revisãozinha aí para vocês repararem, mas vocês podem se aprofundar e pesquisar a partir do nome que eu dei para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Constituição da solução do solo. Vamos começar lá? Bom, essa constituição aí do solo, a gente tem sólido, líquido e gasoso, e os compostos minerais e os compostos orgânicos. Quando eu falo de compostos minerais, eu estou falando justamente dos sais minerais. E quando eu falo de compostos orgânicos, são aqueles obtidos a partir de decomposição de matéria orgânica ou até mesmo resíduos, por exemplo, deixados pela pelo alimento ali de animais, por exemplo, da minhoca ou outros que estão ali dentro do solo, beleza? Bom, a gente também vai ter uma massa porosa dentro do solo, espaços vazios e uma solução aquosa, porque esse solo, de preferência, a gente está falando de um solo úmido ou quando a gente atinge ali a parte onde esse solo vai ter água ali dentro da sua composição, principalmente próximo às raízes, né? Porque as raízes elas se aprofundam para procurar água, principalmente, né? Bom, então, quando a gente fala da fase líquida desse sólido, a gente está falando da quantidade de água presente no solo, bem como o seu movimento no mesmo, ou seja, dentro do próprio solo. E a permeabilidade, então, quanto esse solo consegue fazer com que essa água que você coloca em cima, né, sobre ele, consegue fazer essa infiltração. Esse processo de infiltração significa que o solo está fofinho, ele está bem poroso. Isso se ele não for areia, né, gente? Porque a areia, ela deixa ali já os espaços mais próximos ali. Só que depois que ela está encharcada, ela satura aquela água também, tá certo? Se o solo está mais fofinho, você tem uma boa infiltração de água, ela podendo atingir ali níveis mais inferiores, tá? Se você tem argila, por exemplo, ela segura a água ali e ela tampa e não deixa infiltrar tanta água, tá certo? E aí a gente tem alguns problemas, por exemplo, como se a parte mais inferior precisa de água, né? Então aquela parte superior ali, ela impede esse processo. Tudo bem? Bom, a gente também tem os íons presentes por conta de quando você coloca água, por exemplo, os sais que perderam, você tem os íons, lembra da aula anterior? Você tem os íons. Esses íons, eles na forma sólida, né? Então, os compostos iônicos, na forma sólida, eles estão ali cátion e ânion juntos, presinhos juntos. Quando eles veem água, você tem um processo de dissociação, eles se separam. Quando eles se separam, eles podem ser absorvidos pelas raízes. Então, quando você coloca água nas plantas, por isso que as plantas precisam de água, elas vão absorver justamente esses elementos químicos, né? Esses sais minerais, elas vão ser absorvidos na forma iônica. Por isso é importante a água ali para a planta principalmente, tá certo? Então, vocês vão ver no aprofundamento que vem a gente falar mais sobre isso. Tá? Então, esses íons, eles vão estar presentes e também depende da concentração. Dependendo do íon que tiver lá, pode causar ali até um problema para a planta, tá certo? A gente vai ver que íons alumínio geralmente não são bons, chega até a ser tóxicos para algumas plantas, tá certo? Bom, então, tudo isso vai fazer a composição da solução solo. Então, a solução solo, que está aqui para vocês aparecendo, solução é a solução de sólidos dissolvidos. Você também tem gases, porque você tem a parte porosa ali no solo, tá certo? Na qual
ocorre justamente o fluxo de matéria e também vai ocorrer as reações químicas. Então, a gente tem um processo de dissociação, mas a gente pode ter alteração desses íons formando novos compostos também ali na solução solo. Sofrendo reações, por exemplo, a partir do momento que você tem gases como oxigênio entrando, você pode ter processos oxidativos ali, onde as reações vão se dar. Quando você tem processos de chuva, e só lembrando que toda chuva ela é ácida naturalmente, porque você tem gás carbônico na atmosfera, tá certo? Essas substâncias ajudam a dissolver outros sais, tá certo? Que não seriam dissolúveis só com água neutra, tá certo? Com pH 7, por exemplo, que a gente vai falar nas próximas aulas. Então, isso daí faz com que toda essa solução faça a diferença aí para absorção melhor nas plantas. Continuando aparecendo aí para vocês, sobre essa solução do solo que a gente está falando, isso permite a disponibilidade de nutrientes, né? Mas também tem que tomar cuidado com os processos de contaminação ambiental que pode estar acontecendo. Excessos, por exemplo, de água, irrigações artificiais, propriamente dito, podem promover uma salinização do solo também, gente. Então, a água tem que tomar cuidado porque ela pode prejudicar o solo salinizando, né? Trazendo aí mais sais do que necessários e sais que não são os necessários em si para a planta, tá certo? Bom, a gente tem diferença, claro, entre os solos. Vocês viram no aprofundamento lá sobre as rochas, estudados aí anteriormente dentro dessa unidade curricular. E essas diferenças entre os solos vão variar também a quantidade de matéria orgânica e de elementos disponíveis, porque dependem da rocha mãe desse solo, tá? Claro que dependendo do tempo de formação ou do que é trazido durante os processos de erosão, você tem tamanhos e formas diferentes desses agregados do solo, que vai resultar em diferentes tamanhos dos poros, porque quando você tem as partículas sólidas, elas vão ali elas não vão ficar organizadinhas. Então, você vai ter ali os poros. E os poros também não são apenas provocados por desorganização das partículas, tá certo? Sólidas. Elas podem também, os poros podem surgir por meio da fauna dos animais ali do solo. Então, se você tem minhoca andando, tá fazendo ali furinhos no solo, caminho delas, né? Você tem outros bichinhos, como o piolho de cobra também, que são importantes, são maiorzinhos ali. É uma minhoca com perninhas, vamos dizer assim, só que ele tem uma carapaça mais durinha, né? A minhoca é mais molinha. Não faz mal, gente, pode pegar que ele não morde a gente, tá certo? Então, aí vocês têm essa relação. Bom, e também a água vai ficar nos macroporos do solo, né? Você tem a água no processo capilar dos microporos do solo e a água adsorvida que vai ficar ali próxima dos colóides, né? E das plantas principalmente. Os colóides aí que a gente está dizendo é a parte da matéria orgânica do solo, tá? Promovida pela fauna. Bom, pensando aí nessa composição e lembrando que a gente já trouxe isso, a gente tem a porcentagem aí de um solo saudável, tá certo? Então, dentro dessa solução, a composição dessa solução é para avaliar a fertilidade desse solo e também sendo monitorado o processo de lixiviação desses compostos orgânicos e os compostos nitrogenados, que são importantes para as plantas. É por meio dessa solução também que as espécies químicas dissolvidas chegam até as raízes e ainda podem ser carregadas para as águas superficiais ou subterrâneas. Subterrânea primeiro, superficial se você tiver aí um corpo d'água. Lembrando que, então, as plantas, elas são importantes porque as raízes vão promover essa maior porosidade no solo, então a gente está vendo aí o processo. Lembrando que a água que cai ali no solo, ela depois é transportada para a atmosfera por via da transpiração da própria planta. A química do solo, então a gente tem aí os fatores de equilíbrio químico, transportes de solutos, nutrição, fertilidade, ciclagem desses materiais, elementos contidos no solo e destinação do solo contaminado. Bom,
Nessas soluções a gente tem aí composição iônica, que nós falamos na aula anterior sobre os íons, que podem ser alteradas pelo manejo incorreto do solo, e os íons, nos casos, os primeiros os cátions e depois os ânions que nós conversamos. Beleza? Gente, então aí tá a proposta para vocês trabalharem em grupo, o nosso aprofundamento de qual seria o interesse desses íons para as plantas e relacionar o que a gente viu hoje. Então, agradeço a participação de vocês, não esqueça de avaliar a nossa aula aí aparecendo e até a nossa próxima aula.